Olá, eu sou o Pedro e seja bem-vindo ao meu canal. No vídeo de hoje falarei mais um pouco sobre Power Automate e trarei uma função cujo qual você vai conseguir criar uma lista distinta. Isso para resolver alguns casos, e aqui eu vou trazer um cenário onde isso é aplicável. Porém, o Power Automate não tem uma função específica de list distinct, como tem em algumas outras linguagens. Então a gente usa de uma artimanha para conseguir gerar essa lista distinta, tá? Então, só para contextualizar, qual que é o caso? Eu tenho aqui uma lista, tá, de cursos e usuários que não realizaram as atividades no prazo estipulado, ok? Então, qual que é a ideia? Enviar, criar uma automatização onde vai enviar um e-mail para esses usuários sinalizando, Beltrano, tais atividades você não concluiu e tal, alertando esse usuário para que também ele se mantenha ativo na plataforma. Porém, se eu simplesmente subir essa planilha, né, e pedir para ele fazer a iteração, você percebe que, no caso aqui, Pedro Silva, por exemplo, eu tenho vários Pedro Silvas, que é o mesmo no caso, mas eu tenho ele em várias linhas. Se eu pedir para ele iterar um por um, então aqui ele vai enviar o e-mail para esse usuário e aqui embaixo, na célula F6, ele vai enviar novamente. E eu não quero isso, eu quero que ele pegue uma única vez esse usuário, ele agrupe todas as tarefas, né, que as atividades que tem pendente e depois componha um e-mail para esse usuário com a tabela bonitinha ali com essas atividades, tá? Então, esse vai ser o nosso estudo de caso aqui, tá? E aqui eu já deixei para a gente ganhar tempo algumas coisas prontas, porque isso daqui eu já ensinei em vídeos anteriores, tá? Como pegar, carregar um arquivo CSV, obter um conteúdo de um arquivo CSV e depois transformar ele para um JSON, porque a nossa estrutura que a gente vai trabalhar é JSON. Eu já ensinei isso no vídeo anterior e eu vou deixar no card, aí você acessa depois da aula e tal, para conseguir chegar nesse ponto. E lá é, eu tô falando bastante sobre cada detalhe, até você chegar nesse ponto aqui de analisar o JSON. Eu vou rodar esse fluxo só para vocês visualizarem o resultado, tá? Então aqui eu pedi, obviamente, para disparar o fluxo manualmente, né? Que para a gente ter mais agilidade, não ficar dependendo de um gatilho. E aqui então, ó, ele pega o conteúdo, tá? Pegou o conteúdo que vem num Base 64 e ele converte esse conteúdo, tá, para uma estrutura, só que essa estrutura não é a mais adequada aqui para a gente trabalhar, ok? Então, mediante isso, eu faço algumas breves transformações aqui, que eu explico tudo no vídeo anterior. Depois eu rodo ele, jogo ele num script e ele me manda um resultado já mais ou menos numa estrutura JSON, tá? E aí quando eu jogo aqui no analisar o JSON, já passando o esquema e tudo mais, aí sim ele me gera aqui embaixo, ó, um JSON bonitinho, tá? Um JSON certinho aqui, ó. Se eu copiar esse conteúdo e vier aqui num JSON Viewer, jogar aqui num JSON Viewer, você vai ver que aí sim ele está gerando os objetos da forma que tem que ser. Olha só, gerou os objetos certinho, tá? Então, agora sim, eu estou trabalhando numa estrutura JSON. Para chegar nisso daqui, novamente você tem que acompanhar as aulas, tá? E agora, o que nós iremos utilizar? Nós iremos adicionar uma nova etapa, tá? Adicionar nova etapa. E aqui eu vou usar operação de dados e eu vou usar essa daqui, ó, selecionar, tá? E aqui eu vou selecionar, vou até renomear aqui, ó, selecionar apenas, apenas nomes, tá? Só para a gente identificar as etapas. Então, beleza. De qual origem, né? Eu quero utilizar da etapa aqui analisar JSON. Então vem aqui, ó, analisar JSON, eu quero o corpo,
E aqui ele pede para eu consigo gerar uma tabela, uma nova tabela com base nisso. Nessa nova tabela eu só quero um único campo, que é o campo dos objetos, né, o campo nome dos objetos, que é exatamente esse daqui, ó. Nome user, tá? Nome user. Então, eu vou criar uma nova tabela e a coluna vai se chamar nome, e daqui eu vou puxar justamente do meu JSON. Como eu estou referenciando aqui, tem um truque interessante. Como eu estou referenciando aqui, eu não preciso fazer todo o trâmite de puxar a etapa. Eu simplesmente posso referenciar aqui, ó, item, que ele já reconhece que eu estou me referenciando a essa origem aqui, tá? Então, item, aspas simples, e agora eu vou passar o nome da coluna, que é nome user, ok? Então agora ele reconhece que eu quero puxar os valores, tá? Da minha etapa, eu quero puxar somente a coluna nome user. Vou dar um ok aqui e vou pedir para rodar. Sempre, né, eu gosto de fazer assim, montar uma estrutura e testar, montar uma estrutura e testar, porque isso garante que as próximas etapas não hajam problemas, tá? Vamos ver como ficou o resultado disso daqui. Eu deixei ele terminar de rodar, ó, terminou, e olha só que legal. Então agora ele gerou uma nova tabela para mim somente com a coluna nome. Mas perceba, ó, que está tudo duplicado, né? Que ele pegou linha por linha. Então tem Pedro, Luiz Henrique, Geraldo Gomes, aí Luiz Henrique de novo, e assim vai. Agora sim a gente quer gerar uma lista distinta dessa etapa aqui, tá? Então, como nós faremos? Nós iremos utilizar novamente a etapa compor, novamente operação de dados, perdão, e agora nós iremos usar aqui, ó, compor, tá? Compor. E aí, na entrada, eu vou utilizar uma função, aqui em expressão, vou utilizar uma função chamada union, tá? Por quê? O que essa union faz? Justamente, ele une duas tabelas, tá? E aqui, olha só no resumo que ele fala. Retorna uma matriz ou um único objeto com todos os elementos que estão na matriz e objetos passados para esta função, tá? E aqui ele fala tal, tem mais detalhamentos, aqui tem mais detalhamentos, que ele tá cortando aqui. Mas basicamente aqui o que ele fará? Ele retorna uma lista com valores distintos da união de duas listas, tá? De duas tabelas. O resultado disso é uma lista distinta. Então, qual que é o truque aqui? E, como parâmetro, ele pede dois argumentos, a primeira lista e a segunda lista. Como eu quero gerar uma lista distinta dessa etapa, eu vou passar essa etapa, a lista aqui dessa etapa, nos dois parâmetros. Basicamente, eu estou usando a mesma lista como ambos os parâmetros, e aí o resultado disso vai ser uma lista distinta. Observe. Então, no union aqui, eu vou usar a saída dessa etapa, ok? Beleza, volta aqui para a expressão. E eu vou copiar ela, tá? Vou copiar ela, vírgula, e ele vai me pedir o segundo parâmetro, a segunda coleção, e vai ser a mesma lista, ok? Então vou dar um ok aqui, ó. Vou passar o mouse aqui só para vocês verem. Então, union da primeira lista com a segunda lista. Com a mesma lista, né? E o segundo parâmetro é a mesma lista. E o resultado disso, ou seja, ele vai pegar essa lista, vai duplicar e depois ele vai eliminar os duplicados disso. Olha a sacada. Vamos ver aqui agora o resultado. Pedir para rodar aqui, executar, e vamos observar aqui o fluxo em execução.
Olha que legal. Ele executou e olha só, agora ó, eu tenho Pedro Silva, Luiz Henrique e Geraldo Gomes. Ele me gerou uma lista distinta, tá? Ele me gerou uma lista distinta dessa união. Então ele combinou esses dados e depois ele removeu os duplicados. Olha a sacada que a gente pode utilizar com essa função, a union. Porque, como eu mencionei, o Power Automate não tem nativamente uma função para gerar itens distintos, mas a gente pode usar dessa artimanha para chegar nesse resultado, tá? Então, beleza. Isso daqui eu vou renomear para facilitar. Então, aqui, lista de nomes, lista distinta. Distinta de nomes. Beleza? Ok. Agora, eu quero gerar uma nova lista somente com aquelas atividades que estão pendentes, tá? Essas atividades aqui que estão pendentes na nossa base. Vou usar aqui o nome item, né? Então, atividade 1, 2, 3 e assim vai, ok? E o prazo, tá? Então, vou pegar o nome da atividade e a data prazo para gerar a tabelinha. Então, novamente, nova etapa, operação de dados, a gente vai compor e selecionar dados, tá? Vou selecionar dados novamente do meu analisar JSON, ok? Analisar JSON, analisar JSON corpo. E aqui eu vou puxar o nome, porque eu preciso do nome usuário mais para frente, vocês irão entender. Então, item, aqui, nome, eu tenho que colocar entre aspas simples, nome, user, fecho aspas simples. O nome, eu vou precisar aqui da atividade, vou chamar aqui de atividade, que vai ser o item, né? E aqui é nome item, que está no arquivo, nome item, beleza? Então, inseriu aqui. E agora eu quero o prazo, tá? E esse prazo, como ele é a data, então aqui é item, data, prazo. E isso daqui eu vou jogar dentro de um format, tá? Format DataTime, beleza? Então eu vou jogar isso daqui dentro de um format e vou formatar no modelo dia, mês e ano, certo? Então aqui, dia, mês e ano, beleza, essas três informações aqui. E aqui, então, ele já vai me trazer a data formatada no formato que eu preciso. Senão ele vai bugar. Vamos testar novamente. Sempre eu gosto de fazer e testar para vocês verem o output disso. Então vamos aguardar o fluxo rodar. Então, nosso fluxo executou. E aqui eu fiz só um pequeno ajuste, porque como vocês podem ver, a data já está formatada certinha. Tá? Eu pensei que não estaria, mas aqui já está com barra. Então eu não precisei usar a função format DataTime. Eu simplesmente referenciei a coluna. Em outros casos, você pode usar o format DataTime para você formatar da forma que você achar melhor, ok? Então, beleza, nós temos aqui tudo que a gente precisa. Eu vou renomear aqui lista de atividades. Tá? Agora, chegou a parte legal. Por que agora chegou a parte legal? Porque nós agora iremos iterar linha por linha dessa lista distinta de nomes, tá? Então, vou adicionar uma nova etapa, um controle, e eu vou usar aqui aplicar a cada. Aplicar a cada o quê? A cada item nessa lista distinta de nomes. Tá? Então, vou referenciar aqui, ó, lista distinta de nomes. Ok, trouxe a saída. E aqui dentro eu vou utilizar novamente uma operação de dados, mas agora eu quero uma matriz de filtro, tá? Uma matriz de filtro. Então eu quero filtrar qual tabela? Eu quero a lista de atividades.
lista de atividades. E agora eu vou usar o seguinte critério. Lembra que na lista de atividades eu puxei o nome aqui, ó? Eu puxei o nome, então eu vou querer comparar aqui, ó, na expressão. E aí, como eu estou me referenciando ao item atual aqui da matriz, eu posso trazer como item e trazer o nome do campo, que é nome, tá? Nome com N maiúsculo. Foi assim que eu criei aqui o nome do campo. Nome, exatamente esse nome, então, eu estou trazendo aqui, tá? Então, ele vai filtrar onde a minha coluna nome é igual a o nome da minha lista. Então, o meu item atual aqui. Ok? Porque pensa que ele vai pegar essa lista distinta de nomes, que ele está trazendo para cá e vai iterar linha por linha. Então, eu quero que ele compare a minha tabela, filtre, utilizando como critério cada nome que ele vai trazer aqui nessa iteração. Ok? A partir disso, eu vou usar novamente uma operação de dados, porque eu quero que ele gere uma tabela HTML para mim. Tá? Porque essa tabela eu vou inserir no meu e-mail. Então eu quero que gere um HTML, ó, matriz do filtro, corpo. Ok, então ele vai me gerar um HTML a partir disso. Eu vou deixar aqui colunas automático. E o que nós iremos fazer agora? Nós iremos enviar um e-mail. Tá? Lembrando que nessa minha planilha, aqui nessa minha relação, não tem um e-mail da pessoa. Então, eu vou utilizar aqui como exemplo, até porque eu não vou ficar criando e-mails fake só para testar, eu vou utilizar enviando para mim mesmo, ok? Mas aqui eu poderia ter uma coluna com e-mail, né? E gerar a lista distinta do nome com o e-mail e aí mandar para cada e-mail de cada usuário. Enviar um e-mail para quem? Eu vou mandar para mim mesmo. Vou mandar para mim mesmo aqui, meu e-mail, tá? O assunto lista de atividades pendentes, tá? E aqui eu posso compor um e-mail, prezado, e aí eu posso prezado, e aqui eu posso usar nesse caso, o nome da pessoa, se eu quiser. Né? Eu posso pegar aqui o item atual e utilizar. Vamos ver se vai dar certo. Prezado, né? Item atual, que vai o certo ele, se corresponder ao resultado que eu imagino, ele vai trazer o nome da pessoa. Notamos que você possui atividades pendentes. Precisa de ajuda? E aqui no meio a gente vai colocar a tabela e atenciosamente. Tá? Então aqui no meio a gente vai colocar a tabela. Como a tabela é em HTML, eu não posso simplesmente referenciar essa tabela aqui. Eu preciso vir aqui ó, no editor avançado, tá? Mudo para o editor avançado e aqui no meio eu vou inserir uma table. Abrir e fechar uma table, aí aqui entra HTML básico, tá? E no meio aqui dessa table, aí sim eu vou inserir o meu HTML, ok? Vou salvar. Eu vou abrir o e-mail aqui para testar e já retorno. Bom, já estou com o meu e-mail aqui aberto, o e-mail que eu farei o teste. E agora chegou a hora da verdade. Vou pedir para rodar esse fluxo. Testar. Ok, continuar e fluxo de execução. Tudo isso porque senão também ficaria muito raso eu falar ali da Union sem uma aplicação real. Às vezes não faria muito sentido para você que está assistindo essa aula. Então eu preferi trazer um problema completo aqui. Dei um concluir e ele já está me enviando aqui os e-mails. Ó. Perceba que já chegou e-mail por aqui. Deixa eu abrir aqui minha caixa e olha só. Ele enviou aqui 3 e-mails, porque eu tenho 3 usuários, né? E aqui ele falou, prezado. Aí o nome do Beltrano, só que ele colocou aqui entre essas chaves aqui, né? Teria que fazer um split ali para tirar. Mas perceba que ele trouxe aqui o nome, né?
Notamos que você possui atividades pendentes, precisa de ajuda. Só que aqui, ó, ele não trouxe a tabela. Ele trouxe o nome certinho, né? Pedro Silva e tal, e não trouxe a tabela. Deixa eu editar aqui. E para resolver esse problema, eu vou precisar jogar essa coluna em uma variável. Então aqui, estou iniciando uma variável, porém ela é uma variável vazia. Eu chamei ela de vnome, ok? E aqui, antes, essa etapa anterior, eu vou adicionar mais uma ação, e aí eu vou definir essa variável. Ó, variável, definir variável. Qual variável eu quero definir, né? Essa vnome que eu acabei de declarar. E aqui, então, eu quero puxar da etapa atual. Deixa eu localizar aqui. Então aqui, o que eu fiz, né? Chamei a função items, referenciei a etapa, que é aplicar a cada. Como tem um espaço, ele fica com underline aqui, tá? Entre aspas simples. E o nome da coluna, que é nome, ok? Então eu defini essa variável com essa iteração aqui, e quando eu faço isso, aí ele sai desses colchetes aí, tá? E agora aqui eu vou referenciar a variável, ok? Vou referenciar a variável, então essa questão aqui do nome, ela já foi corrigida, ok? E aqui em cima, ele não está trazendo, justamente porque esse item, ele vem assim, né? Nome, aspas, 2 pontos. E aí, qual que é a minha condição aqui? Se o itens é igual a, então, tem que deixar exatamente igual. Para isso, eu preciso usar a mesma expressão que eu usei ali, ó, o itens, e trazer somente a coluna nome. Agora sim, eu estou comparando de igual para igual. Eu poderia, nesse caso, usar o contain aqui, aí ele iria por similaridade, né? Mas dessa forma aqui agora vai rodar, tá? Então salvei aqui, já fiz todas as correções, salvei. E vamos testar novamente, cruzar os dedos para que tudo dê certo no nosso fluxo. Vamos aguardar a execução, que é super rápida. O e-mail já deve estar a caminho, ó, já chegou, beleza. Agora vamos ver. Olha só, agora sim, ó, prezado Geraldo Gomes, agora trouxe formatado bonitinho. Notamos que você possui atividades pendentes, precisa de ajuda? E aqui, claro, eu usei HTML muito simples, eu não fiz nenhuma formatação de tabela, mas você pode olhar que isso daqui é uma tabela, tá? Eu poderia depois tirar o nome aqui para não ficar repetindo, né? Se eu estou mandando para o Geraldo, eu não preciso referenciar aqui a coluna nome dele. Mas aqui, olha só, atividade 1, o prazo, atividade 1, novamente o prazo aqui. Lembrando que são dados fictícios, então tem dados duplicados aqui, porque foi uma base fictícia que eu fiz usando a aleatoriedade, tá? Mas aqui atividade 2 e etc. Então ele formou essa tabela e enviou por e-mail. Já o Luiz, olha só, também. E o Pedro Silva tem menos aqui, ó, mas recebeu também. Eu poderia usar um pouco de CSS para formatar essa tabela, enfim, mas o objetivo foi atendido, tá? E o resto é apenas perfumaria. Então, revisando aqui, ó, a gente passou por tanta coisa, vocês aprenderam tanta coisa nessa aula, né? Primeiro, tem uma boa parte aqui que vocês vão ver na aula que eu deixei no card, não se esqueçam de passar lá. Depois a gente basicamente viu como usar todas as operações de dados, desde analisar JSON, selecionar campos, lista distinta usando a Union, como filtrar, né, a matriz, aqui a matriz de filtro. Depois usamos a composição de HTML, ok? Olha só, HTML aqui, ó, bonitinho, sendo gerada a tabela. Então, foi uma aula super completa, né? Atingimos 110% do nosso objetivo. Se você curtiu essa aula, não se esqueça de avaliar, deixando o seu gostei. Se você não é inscrito, inscreva-se aqui no canal, porque tem muito vídeo, tem muito conteúdo. Te garanto que você consegue sair do zero e ir para o avançado com
Power Automate somente vem nas aulas aqui do canal, tá? E é isso. Vou ficando por aqui. Até a próxima. Falou!